costumo também dizer que é bom a gente não pedir muito. Porque quando a gente começa a pedir demais, via de regra, pede o que não precisa e também o que não merece. E recomendar, se é que dá para fazer uma recomendação, que quando se dirigir ao seu protetor, ao seu Deus, peça com cuidado, saiba pedir. Invariavelmente serão atendidos da maneira exata como pediram. E às vezes a gente se surpreende. Mas vamos lá. Conhecimento do princípio das coisas. Livro dos Espíritos, capítulo 2. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Será que haverá o dia em que a gente vai conhecer tudo? Ou sempre haverá um mistério a mais? Nos ensina a doutrina espírita que o espírito criado simples e ignorante recebe junto tudo o que ele precisa, o apetrecho completo para um dia chegar à perfeição. Então, talvez, quando a gente atingir esse ponto de perfeição, as coisas ocultas não serão muito claras. Teremos desvendado todas elas. Até lá, o caminho a ser percorrido depende de cada um de nós. Até porque ninguém, absolutamente ninguém, pode responsabilizar outro pela situação na qual se encontra. A gente vai criando o ambiente que vivemos e as vicissitudes que enfrentamos. Tanto é que a resposta à pergunta do Livro dos Espíritos é que o véu se levanta aos seus olhos à medida que ele se depura, que ele progride, que ele evolui, que ele melhora. E para fazer todo esse caminho, ele precisa de faculdades que ainda não possui. Não é que ele não possua as faculdades, ele ainda não desenvolveu. Ele ainda não aprendeu a usá-las. E o único caminho para adquirir esse conhecimento é o trabalho no caminho do bem. Nós falaremos hoje sobre imortalidade e reencarnação. Falaremos a força de expressão, nós conversaremos sobre. Com a tecnologia que existe hoje, com o acesso ao conhecimento que temos, qualquer computador, qualquer internet vai dar tudo o que a gente possa imaginar a respeito de imortalidade e reencarnação. Diz um amigo nosso que costuma também aqui apresentar a doutrina espírita, o Parchin, que o caminho do conhecimento é que vai libertar a pessoa. Então, mas encontrar a verdade não é um caminho simples e requer um trabalho constante. Então, nós vamos fazer um apanhado pequeno das ideias e do que vocês encontrarão se forem atrás da tal da imortalidade como assunto, ou para conhecimento. Esse é um turco. Eu vou fazer uso do direito da língua portuguesa, se é que ele ainda existe, né? De aportuguesar as palavras. Então, o nome dele seria Déria, ou outro
prefiro não pronunciar. Vou com certeza sairá errado mesmo. Mas ele é um imunologista, professor de laboratório de medicina genômica nos Estados Unidos. E ele afirmou que a humanidade está muito perto de resolver o problema do envelhecimento. Quer dizer, uma notícia boa para quem pensa em termos de imortalidade. Notícia do Globo, de 7 agora de outubro. A tal ponto que numa entrevista num podcast de inteligência artificial, ele afirmou que se qualquer pessoa, todos nós aqui, viver mais de 10 anos, viverá mais 50. Eu já não tenho essa esperança. Com 80 não dá para me imaginar que eu vou chegar a 130, mas nem que faça muito esforço. Então, resumindo, existem muitas teorias que prometem ajudar a cada um a viver mais. Algumas têm respaldo científico, outras foram testadas e algumas precisam de mais pesquisas para serem confirmadas. Exemplo: a forma de tomar café de manhã é um hábito que muitos acreditam ter um impacto importante na longevidade e na saúde. O café da manhã é um trabalho apresentado sobre a imortalidade. Mas vamos ao detalhe. Não basta o café da manhã, você precisa começar a se preparar para o café na noite anterior. O especialista que disse isso explicou que tudo começa com 8 horas de sono em uma cama que permita manter a temperatura corporal baixa. E ainda mais, em um ambiente fresco que ajuda a ter um sono mais reparador. Então, se quer tomar um café da manhã que vai fazer você viver mais, primeiro vai examinar sua cama, o seu quarto, se ele tem essas condições. Senão não adianta nada o café da manhã. Dizer para vocês que, para conversar com vocês, eu passei pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelo livro Emmanuel, também outro livro, Aprendendo com os Espíritos, a revista super interessante e, naturalmente, a Wikipédia e a internet. A imortalidade é a negação, naturalmente, da mortalidade. E não morrer ou não ser sujeito à morte tem sido objeto de curiosidade, de procura da humanidade ao longo da história. Tanto é que, se a gente procurar, de novo, voltamos à pesquisa, vai encontrar a epopeia do Gilgamesh. Uma das primeiras obras literárias que remonta a meados do século 22 antes do Cristo. Quer dizer, nós estamos voltando no tempo mais de 2000 anos antes do nascimento do Cristo. É onde está a história, a epopeia do Gilgamesh. E é a história de um herói procurando a imortalidade. É uma história bonitinha. E aí está um obelisco nos Estados Unidos, homenageando ou simbolizando
o homem em busca da chamada imortalidade. Mas não há provas de que a imortalidade humana seja uma condição plausível, factível, que ela vai acontecer. Para nós que habitamos o ambiente espírita, nós sabemos, a doutrina nos ensinou, que o espírito é criado simples e ignorante, recebe todo o arsenal para chegar à perfeição, mas que a nossa vida física, material, ela é transitória e, dá até para dizer, repetitiva através das encarnações, enquanto a gente caminha em direção à perfeição. Formas biológicas, quer dizer, a vida como a gente conhece, ela tem limitações inerentes que podem ou não ser capazes de serem superadas através de intervenções médicas ou técnicas. Uma curiosidade: o oxigênio do qual nós dependemos para respirar, sem oxigênio, a nossa morte física é um fato. Por incrível que pareça, o ato de respirar também é um processo de envelhecimento. Então, pensar na imortalidade implica numa série de detalhes. Mas as intervenções médicas. Agora, há poucos dias, o Japão inventou uma cola biológica. E, usando essa cola biológica, tratou uma fratura de um dedo. Sabe em quanto tempo foi curada a fratura de um dedo? Vocês têm ideia? 3 minutos. Imagine consolidar uma fratura de um osso em 3 minutos. Uma cola biológica. E apresentar, no trabalho que eu vi, apresenta lá os casos que eles já testaram. Quer dizer, isso será uma revolução, até porque, por exemplo, numa fratura, você tem que abrir, colocar uma placa metálica, fechar, esperar consolidar a fratura, um tempo enorme, depois remover a placa, com todas as intercorrências advindas da técnica. Imagine uma cola biológica que não precisa ser removida, ela é dissolvida dentro do organismo, e é colar, esperar um pouquinho e já está tudo em ordem. É difícil imaginar isso, né? Mas vão atrás da informação que eu estou passando. Porque quando alguém fala sobre algum assunto, como eu estou fazendo agora, é como se eu estivesse olhando para um cubo mágico. Quer dizer, a face do cubo mágico que eu estou vendo é a minha verdade sobre o cubo mágico. O que estiver vendo a outra face vai ver um cubo mágico diferente. Então, a pesquisa, o conhecimento, cria a nossa verdade pessoal. Voltando à nossa conversa. A imortalidade, como a gente imagina, traz consigo diversos questionamentos éticos e filosóficos, sobre a vida humana. Entre eles, o sentido da vida. Segundo alguns pesquisadores, pensadores e escritores, só dá para pensar no sentido da vida se a gente imaginar que ela é limitada, que ela tem um tempo. O sentido da vida é que ela termina, da vida biológica. Quem afirmou isso? Kafka, um dos maiores pensadores
e que se dedicou intensamente a pensar sobre o sentido da vida. Materialista. Vamos voltar lá à epopeia do Gilgamesh. É um antigo poema épico, como dissemos, mesopotâmico, escrito pelos sumérios em algum momento em torno de 2000 anos antes de Cristo. E aqui uma curiosidade. A história narra os feitos do Gilgamesh, o rei de Uruk, na sua procura pela imortalidade. É considerada a obra de literatura mais antiga da humanidade. Estamos pensando, então, de uma história, de um fato, de um poema de mais de 4.000 anos. O poema foi escrito em placas de argila. Foi encontrada no século XIX, 1849, por esse arquiteto, nas ruínas da biblioteca do rei assírio Assurbanipal. A maioria aqui já deve ter ouvido falar no Assurbanipal, quando a gente estudava história no colégio. Na cidade de Nínive, norte do Iraque. As tábuas foram descobertas durante escavações. E o que conta lá a historinha, o poema épico? Nessa jornada pela imortalidade, o Gilgamesh, eu sempre me enrolo com esse nome, foi ao encontro, aquele outro então eu nem me atrevo a pronunciar, um herói conhecido por ter alcançado a imortalidade, após sobreviver um grande dilúvio. Mais um detalhezinho. Durante esse grande dilúvio, esse cidadão teria construído uma grande arca, amando dos deuses, e abrigado sua família e um grande número de animais nela. Essa historinha não lembra nada para vocês? Qual é a história que a gente conhece, parecidíssima com essa? A Arca de Noé? Então, segundo os escritores da história da humanidade, eles acreditam que a história suméria do Gilgamesh tenha servido de influência para a formulação da narrativa sobre o dilúvio, que consta na nossa história e a gente aprendeu junto, principalmente com a religião católica. Né? Quem é que anda afirmando isso? O senhor Daniel Neves, graduado em História. Por isso que quando a gente tem acesso à informação, precisa procurar não numa fonte só, 2, 3, até encontrar, como disse para vocês, a face daquele cubo mágico que nos interessa. Voltando para o nosso tempo. Recentemente, esses todos vocês conhecem, o presidente da China, Xi Jinping, mencionou a Vladimir Putin, o presidente da Rússia, e Kim Jong-un, acho que da Coreia do Norte, a possibilidade de pessoas viverem até 150 anos neste século. Mas o que será que a ciência diz dessa previsão? Vocês veem que às vezes a ciência caminha para dizer que é possível, de repente você vai perguntar para outros, não. Então, está lá. Essa também é uma reportagem
recente. Cientistas revelam a idade máxima que um ser humano pode viver. A dona Júlia da Silva, 13 agora de setembro. A busca por estender a vida humana até alcançar a imortalidade acompanha a ciência há séculos. Acabamos de ver a história do Gilgamesh. Segundo especialistas, você viver até 150 anos, a resposta é não. O limite biológico conhecido da vida humana está entre 120 e 125 anos. A pessoa que viveu mais tempo foi a francesa Jeanne Calment, que morreu aos 122 anos em 1997. Desde então, ninguém superou essa marca. Para Leonardo Oliva, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, não há base científica para acreditar em 150 anos de vida. O mais provável é que mais pessoas cheguem à idade avançada e aumentam o número dos idosos ou daqueles que estão chamando hoje de superidosos, os que atravessam os 80, mas dificilmente vai chegar nos 150 na velocidade que começa a se apregoar por aí. Mas o que é preciso para viver muito? Antes de saber o que precisa para viver muito, a título de curiosidade, o homem mais velho do mundo atualmente é um brasileiro, um cearense. João Marinho Neto, está com 113 anos. Ceará, oficialmente reconhecido pelo Guinness, agora em novembro de 24, vai fazer um ano, após a morte do britânico, que era até então o homem mais velho do mundo. E agora a novidade do lado feminino. A mulher mais velha do mundo atualmente é essa inglesa, está com 116 anos. Mas ela só assumiu o posto de mais velha do mundo porque agora, em maio de 25, morreu uma brasileira. Era a mulher mais velha do mundo. Então, aqueles que ainda não chegaram aos 100 anos, podem ter esperança. A coisa não é tão difícil. O médico Milton Clinit, do Centro Internacional de Longevidade Brasil, explica que danos celulares, mutações genéticas, falhas nos sistemas imunológico e neurológico criam uma barreira biológica que limita a vida humana. Para quem é da área, sabe do que se fala quando se fala em danos celulares, em mudanças genéticas e falhas nos sistemas imunológico e neurológico. Para a ciência, você tem o ovo, a multiplicação em células. Então, as células se dividem em duas, célula nova. Então, segundo aquele médico que fazia muita aparição na Globo, o Drauzio Varela. Aos 70 anos, tem gente aqui que tem mais de 70, eu tenho. Aos 70 anos, a pessoa é a 35ª cópia do que era quando nasceu. Isso significa que, a cada 2 anos, mais ou menos, o corpo inteiro nosso, físico inteiro, osso, cabelo, unha, tudo é substituído. Agora, o processo de envelhecimento como é que começa? Nessa divisão de célula,
Quando na divisão existe um desarranjo e a célula sai defeituosa, ela nunca mais se recupera. Ela só vai dar origem a células com aquele defeito. E uma vez um defeito, ela vai fazer outro, e assim o processo do envelhecimento caminha. Romper essa barreira, na situação atual, vai exigir ainda uma revolução tecnológica muito grande. Os estudos com células-troncos buscam regenerar tecidos, e conseguem alguns, e retardam algumas doenças. Mas também a célula-tronco ainda tem um grande inconveniente. Às vezes, na divisão dela, ela também pode sofrer uma deformidade e não vai produzir o efeito que a ciência gostaria que ela produzisse. Mas, genética, um ponto. Alimentação equilibrada, prática de exercícios e bons hábitos. Quem é que já não ouviu isso numa consulta médica? Quem é que foi fazer uma consulta e o médico não disse: escuta, você precisa controlar seu peso, precisa controlar a pressão, precisa controlar o triglicerídeo, precisa ter uma alimentação mais natural, não come muita gordura, enfim. Todos vocês conhecem esse de cor salteado, eu também. Isso vai determinar que a gente tenha uma vida mais longa e com qualidade. Mas os cientistas ressaltam que o foco não deve ser apenas viver mais, mas envelhecer de forma saudável. Para fazer isso, alimentação equilibrada, parte de exercícios, bons hábitos. De novo. Viver até 150 anos. Estou ficando chato com essa história já, né? 150 anos. Durante séculos, prolongar a vida foi mais ficção do que possibilidade. Agora, de novo, cientistas da Escola Médica de Harvard estão transformando esse sonho em pesquisa, não é em realidade. E esse geneticista, o Sinclair, conseguiu regenerar células e tecidos em animais, dando um jeitinho no envelhecimento, revertendo sinais. É claro que ainda falta um longo caminho para se tornar possível em humanos a mesma coisa. Mas os resultados do Sinclair, ele ficou tão entusiasmado que também já resolveu dizer: a primeira pessoa com 150 anos já nasceu. Quem será que é o privilégio, o privilegiado? Se é que é privilégio viver até 150 anos. Essa notícia é de 25 de setembro, bem novinha. Vocês podem ir se entusiasmando. A mortalidade está quase ali. Mas vamos fazer um retratinho do Brasil aqui com relação ao envelhecimento. Eu tomei o cuidado de fazer da década que eu nasci. Eu nasci na década de 40, faz tempo já. E na década de 40, a vida média no Brasil, 45 anos. 30 anos depois, 57,6 anos. Para quem já andou um pouquinho mais fundo na doutrina espírita, já aprendeu também que quando a gente tem os cataclismas, até um fenômeno de uma guerra, quando há um número de mortes muito grande, depois disso, ou durante isso, aparece alguma coisa que provoca um adiantamento, ou, traduzindo, uma evolução de uma humanidade, não é de um indivíduo. Na década de 40, plena Segunda Guerra Mundial,
foi que apareceu o antibiótico. E o antibiótico foi uma revolução enorme, gigantesca na área da medicina. Quem já ouviu falar em nó nas tripas? É uma expressão antiga. É uma apendicite. E perguntar, morreu do quê? Nó nas tripas. E uma apendicite era suficiente para matar o indivíduo, para levar o indivíduo ao óbito. Então, um avanço fantástico. Mas vamos continuar com essa vida média. 69,9 no ano de 2000 e no último censo, 76,4. Quem já passou disso está vivendo de juro. Eu já estou vivendo de juro faz tempo. Mas daí pensar em 150 anos vai longe. Mas vamos virar a história. Já falamos muito de 150 anos, de 120. Aqui, o outro lado da história. Nós falamos que formas biológicas têm uma vida limitada. Criatura marinha de 600 anos descobriu o segredo da imortalidade. E a redação da notícia diz que os humanos podem roubá-la. Esperança vã. Mas ela existe. A anêmona marinha parece uma criatura humilde, mas possui capacidade de regenerar partes inteiras do corpo, desafiando os processos normais que a gente conhece de envelhecimento. Claro que ela tem uma desvantagem. Como ela está na cadeia alimentar, de vez em quando alguém vai lá e nhoque nela, não adiantou ela ser capaz de viver mais tempo. Além disso, cientistas relatam que a sua longevidade é muito superior à de outros e uma das mais significativas do reino animal. Uma das mais significativas do reino animal. Tem mais gente nesse time. Bichinho bonitinho, né? Mas tem um nome que até agora, por mais que eu tente, eu não consigo guardar. Pertence à classe dos hidrozoários e é uma das espécies consideradas biologicamente imortal. Isto é, podem em determinadas fases do seu ciclo de vida voltar ao seu estado de vida, primeiro estado, e formar um outro indivíduo. Olha o nominho dele. Turritopsis, o outro nem vou arriscar. Agora, todos nós conhecemos ela por um outro nome. Água-viva. Está aí um ser imortal. É o mais imortal dos seres. E tem mais gente na família. Planária. Essa é mais interessante ainda. Tipo de verme que se encontra em todo o mundo e tem uma capacidade ilimitada de regenerar células-tronco. E há dois tipos de planárias. Algumas se reproduzem de forma sexuada e outras assexuadas, quando elas se dividem em duas. Você cansou de ficar sozinha no mundo? Top, tem mais uma. Agora somos duas planárias. E o interessante, a pesquisa, essa universidade fez a pesquisa, e dos dois tipos descobriram que aquelas que praticam a reprodução assexuada são as capazes de rejuvenescer até o seu DNA. Imortalidade. E não acaba na planária. Hidra, também. Assim como as planárias, também são capazes de regenerar partes do seu corpo. O segredo para entender sua potencial imortalidade está nas suas células-tronco, de novo célula-tronco, que podem se autorrenovar indefinidamente. Na verdade, todo o corpo dela são células-tronco, e daí bom, nós já vimos as teorias da imortalidade, já
descobrimos que tem alguns aí que já acharam um caminho. Vocês conhecem a criogenia? É um método para manter um organismo, dá para falar vivo, mas num estágio, quer dizer, de não morte do tecido. São câmeras com líquido extremamente frio, temperatura muito baixa, quase zero absoluto, e pode ficar ali indefinidamente. E aí a gente descobre até onde vai a vaidade, o orgulho, quer dizer, o materialismo e tudo que vem junto. Existem 3 instituições no mundo que usam esse processo de criogenia para manter o indivíduo teoricamente vivo, quer dizer, sem decomposição do sistema, dos tecidos, etc. 2 americanas e uma russa. Segundo os últimos dados ou relatórios, eles possuem um total de 350 corpos conservados dentro de seus tanques gelados. A um custo absurdo. E por que eles estão lá? O que levou esses indivíduos a serem submetidos a isso? A gente pode falar pela primeira vez o termo de forma correta. Eles querem ser ressuscitados no futuro. Isso depois da gente conversar a respeito de todas as limitações que existem, de todas as pesquisas que ainda engatinham. Mas chega de falar de imortalidade. O livro que mais diretamente aborda o tema da imortalidade é o livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde a sobrevivência da alma e a imortalidade do espírito são tratadas como princípios da doutrina espírita. A crença na vida após a morte não é uma prerrogativa da doutrina espírita. É princípio fundamental de muitas religiões, tais como todas essas ainda escritas ou citadas, o hinduísmo, o cristianismo, zoroastrismo, islamismo, judaísmo e essa última aqui, fé, que é uma religião também monoteísta, estabelecida no Irã no século XIX e significa glória a Deus. Apenas para citação. A reencarnação. O que será que a gente pode dizer a respeito disto aqui? Aos 4 anos, a menina russa impressionou o mundo ao falar 7 idiomas fluentemente: russo, inglês, francês, espanhol, alemão, chinês, árabe. Mas não é falar respondendo pergunta, falando como se fosse a língua natal dela. Todas elas, com a fluência absoluta. 4 anos. Também não é uma notícia muito velha. Ela foi republicada agora em dia 3 de outubro, mas ela apareceu no noticiário pela primeira vez no ano de 2016, quando ela tinha 4 anos. Será que isso diz alguma coisa para a gente? A gente pode pensar que realmente a vida sobrevive à morte? A gente sabe que sim. Qual é o fundamento da doutrina espírita?
Esse livro dos Espíritos dedica o capítulo 4 à reencarnação. Nas perguntas 166 a 170, até 170, e da justiça da reencarnação na 171, para explicar a natureza do conceito. Apresenta a reencarnação como um processo necessário para a evolução do espírito, que se instrui e evolui através das vicissitudes da vida corporal. É uma repetição do que a gente afirmou há pouco tempo. E se associa à filosofia, à ciência, quando, passado um tempo, porque no início a reencarnação foi sustentada de maneira mais filosófica. Quer dizer, dizia-se da reencarnação, mas só passou, depois de um desenvolvimento de perguntas em reuniões mediúnicas, de comprovação de fatos, é que ela passou a ter uma base mais científica. A ponto de... Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, há menos de um ano, o Dr. Alexander, o nome dele inteiro eu não vou me lembrar. Ele é um neurocientista que veio a Curitiba para o lançamento do livro. É ele mais 2 autores, brasileiros também. O título do livro é Ciência da Vida Após a Morte. A gente tem aqui na livraria. E nesse livro, a leitura é um pouquinho pesada no começo, porque ele foi feito direcionado ao meio acadêmico, aos cientistas, digamos assim, ao pessoal da área da biologia, da vida. Esse livro foi primeiro publicado fora do Brasil, por uma das mais conceituadas editoras. E o começo desse ano, foi lançado no Brasil. É a reunião dos fatos, ou pesquisa dos fatos acontecidos no meio acadêmico, quer dizer, na área da medicina, nos últimos 100 anos. E ali tem histórias fantásticas, comprovadas. Particularmente a de um menino indiano. Não vou contar para vocês porque teria o gosto da leitura. Mas aqueles que se interessarem podem procurá-lo. Então, um desenvolvimento de uma base mais científica. E o Dr. Alexandre agora passou a fazer parte, ou foi convidado para fazer parte, de um grupo de estudos do Conselho Federal de Medicina, que está propondo que o meio acadêmico, os médicos, o pessoal que lida com paciente, com doentes, prestem mais atenção, se informem a respeito, para que também possam observar os fenômenos dos quais a gente estuda dentro da doutrina espírita. Ciência da vida após a morte. Porque, de uma forma geral, a ciência, ainda hoje, estuda o ser humano sem fazer referência à alma, ou ao espírito, como a gente chama. Porque se não dá para ver o espírito, não dá para pesar o espírito, não dá para medir o espírito, então ele não existe. Para a ciência, as coisas têm que ser pesada, medida e replicada. Agora, alguns tentam encontrar evidência da existência dessa alma humana. O Dr. Alexandre está entre eles e está tendo sucesso. E a gente poderia falar a respeito dos limites da encarnação. A encarnação, propriamente dita, não tem limites. Por quê? Quando o espírito foi criado simples e ignorante,
com todo o cabedal para poder chegar à perfeição. Junto com esse cabedal também veio um atributo que a gente chama de livre-arbítrio. A ninguém é permitido jogar nas costas ou culpar um outro pelo estado em que se encontra, pela situação que se encontra. A responsabilidade é absolutamente pessoal. Então, para poder purificar, é preciso uma reencarnação. Você não andou direito nesta encarnação, não quis trabalhar direito, não quis aproveitar o tempo que tinha, volta e vai fazer o dever de casa de novo. Diz o Chico Xavier, que quando você passa para o mundo espiritual, a coisa que mais incomoda o espírito é o tempo que ele perdeu quando ele estava encarnado. Vamos trabalhar mais. Daí, ó, à medida que ele trabalha, que ele se purifica, ó, em mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito a vicissitudes. A evolução do espírito é o perispírito dele se desgastando. Quando não tiver mais perispírito, ele está um espírito perfeito. E daí, o que ele vai fazer? Ficou perfeito? Legal? A má notícia. O ócio não existe. Então, eu já sou um aposentado, né? Para alguns aqui talvez também. Então, o sonho é trabalhar, se aposentar e daí vai curtir a vida. Aproveite. Porque do lado de lá, não existe curtir a vida, existe trabalhar. Para chegar à perfeição. Bom, e quando chegar à perfeição, lamento, mas também não dá para aposentar. Ficou perfeito, vai ajudar Deus a fazer alguma coisa. Então, aposentadoria só do SUS. Espiritualmente, sem chance. Ainda sobre a reencarnação. Como pode a alma alcançar essa perfeição? Acabar de se depurar, sofrendo a nova existência. Voltando ao nosso mundo físico, o Freud começou a desvendar os véus da alma. Gozado, né? Freud, materialista, não existe alma. Não, mas espera aí, talvez, vamos tirar o véu da alma para ver se a gente enxerga, mede e pesa, né? E criou, ou montou o esquema que a psicologia usa como inconsciente. O Jung, parceiro do Freud, foi mais fundo no psiquismo e criou o inconsciente coletivo. Faltou para o Jung vincular esse inconsciente coletivo a vínculos do passado e ele teria chegado ao mecanismo da reencarnação. O objetivo da encarnação a gente já sabe. Chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Expiação é uma redundância, a gente repete, é o fato de durante a sua encarnação você não conseguir cumprir o programa reencarnatório. Porque nos ensina a doutrina espírita, a reencarnação é aleatória. Quer dizer, você não chega, quando está lá do outro lado, bom, está na hora de eu reencarnar, tá bom. Quero ser governador do estado do Paraná, quero morar no Jardim Social, quero ter uma Mercedes. Não é desse jeito. Você não faz um plano desse tamanho, desse jeito. É aleatório. E vem um pacote que nem sempre é tão agradável. E às vezes nesse pacote você vai cumprir uma série deles, mas tem lá um morrinho mais alto. Não dá para pular aquele morrinho. Não pula o muro, o morro, continua e depois volta na outra encarnação mais treinado
para poder fazer isso. Aí, a expiação. A missão, a gente pode voltar à história lá de 1940 e do antibiótico, quando nós dissemos que espíritos evoluídos reencarnam para promover a melhoria de uma coletividade. A justiça da reencarnação. Todos os espíritos tendem para a perfeição de Deus, que lhes faculta os meios para alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Já vimos isso. E não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a bondade dele, se ele condenasse a gente que deu uma mancada ao fogo do inferno, ou a não se recuperar mais. Veja bem, condenar-se para sempre os que hajam encontrado oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava de cumprir o programa, obstáculos, o morrinho que eu falei para vocês, ao seu melhoramento. Sua justiça, porém, lhes concede realizarem novas existências o que não puderam concluir numa outra. Simples e fácil. Esse é outro livro do Emmanuel, que fala sobre a imortalidade da alma na doutrina espírita, esclarecendo que o ser é essencialmente imortal. Não precisa correr atrás dela. Você já tem a imortalidade. E a vida continua após a morte física, com os espíritos seguindo a sua jornada evolutiva em diferentes planos existenciais. É uma repetição daquilo que nós dissemos. Porque, na verdade, todos sabemos, temos um corpo material, um espírito encarnado ou uma alma e um princípio intermediário, o perispírito. Daí a gente arranja um corpinho físico, né? E quando chega do outro lado, o que a gente leva? Só o espírito e o perispírito. O corpinho material a gente deixa por aí. Agora, alguns aspectos de supostas vidas passadas ainda são desconcertantes para a ciência. Vamos lembrar a Rucinha, a menina. É o caso, por exemplo, da xenoglossia, capacidade súbita de algumas pessoas, que pessoas manifestam, de falar com diferentes graus de fluência línguas que deveriam desconhecer. É o caso daquela menina. Mas um dos casos mais marcantes é o dessa senhora Iris, húngara, de 16 anos, que no ano de 1933, já adulta, passou a agir como uma espanhola de 41 anos, chamada Lúcia, que tinha morrido uns anos atrás. E ela nunca mais esqueceu, ela esqueceu a língua original dela e passou a falar o espanhol e nunca mais voltou a agir, a viver como havia nascido. Onde é que está isso? No livro Experiência Paranormal e Sobrevivência da Morte, não tem tradução para o português, no livro do Carl Becker, professor de ética médica da Universidade de Kyoto. Na verdade, todos nós, através de várias encarnações, nós estamos fazendo uma viagem em direção ao aprimoramento moral. E a imperfeição que carregamos faz parte do processo evolutivo. Ninguém precisa se envergonhar disso.
Por isso, minha gente, não se compare com os outros. Cada pessoa tem sua própria jornada e tempo de evolução. Vou contar para vocês mais uma historinha e daí vou deixar vocês irem embora. Essa foto que saiu é uma cidade inglesa onde vivia o Peter Hume. Funcionário do bingo, sofria com um sonho recorrente e dramático. Nele, no sonho, soldados que pareciam vindos do passado atacavam um castelo sempre sem sucesso. E o cidadão não tinha o menor interesse por história e não tinha ideia da origem dessas visões. O que acontecia? Em busca de uma resposta, anos 90, não é tão velho assim, submeteu-se a sessões de hipnose. E, para surpresa dele, o resultado foi que ele tinha sido, em vidas anteriores, João Rafael, soldado escocês, servindo a um capitão, o tal do Leverett, na Escócia no século XVII, quer dizer, mais de 300 anos atrás. Parecia fantasia, mesmo porque não haviam vestígios, indícios dessas coisas que ele descrevia. Mas, investigando por conta própria e com o irmão dele, o Bob, encontraram os indícios que procuravam. E foram para a Escócia em busca de provas. Na Escócia, mergulhando em documentos antiquíssimos, acharam documentos que comprovam a existência do capitão e do próprio João Rafael. E daí, o nosso cidadão Peter, agora nessa encarnação, afirmou até o fim da vida que suas memórias eram genuínas e que ele era, de fato, a reencarnação de um soldado escocês. A consciência Chico Xavier é meu guia, a paz é o meu abrigo, a experiência é minha escola e o obstáculo é a minha lição. Eu quero que vocês tenham uma boa noite e muito obrigado pela paciência e pela atenção.